Abrindo a programação desta tarde, assistiremos em instantes à palestra intitulada Oportunidades e Ferramentas para Reorientar a Agenda para um Novo Impacto, por desfechos na era das medicações oncológicas de alto custo. Para esta apresentação, nosso convidado é o Dr. Felipe Reutberg, a quem convido ao palco. Ele é médico oncologista com especialização em saúde pública pela Harvard School, coordenador nacional de pesquisa, inovação e ATS da rede EBSER, ex-technical officer da OMS, Organização Mundial da Saúde, em Genebra e na Ucrânia, Lancet Commission Omics, do Comitê ESBO-MCBS Common Source in Oncology. Senhoras e senhores, com a palavra o nosso convidado, Dr. Felipe Reutberg. Boa tarde a todos, todas. Quem nos assiste hoje também pelo YouTube, não é isso? Dizem que é de bom tom que, para quem tem deficiência visual, quem tem alguma dificuldade, que eu me apresente. Para quem me ouve e não me vê, eu sou um homem de 40 e alguns anos, vamos colocar assim, cabelos grisalhos, barba. Estou no lado esquerdo do palco com terno cinza, não sei se ele é bonito ou não, a Clarice disse que era. E blusa listrada, tá bom? Então, começa aqui a apresentação agradecendo a oportunidade de falar a todos a respeito de um tema que é muito de apreço e é muito discutido, mas do ponto de vista da perspectiva de uso de uma ferramenta ou algumas ferramentas que têm sido utilizado por alguns países para ajudar a qualificar o processo de adoção, que hoje a gente sabe que, especialmente com a nova lei do câncer, as discussões a respeito de agências, é um tema premente. Então, o que tem sido buscado, como é que a OMS se comportou, como é que alguns países têm buscado isso, numa perspectiva muito pontual, que obviamente merece a discussão dos que estão aqui, que são bem versados no tema. Relação com conflito de interesse, eu não tenho honorários mais da indústria farmacêutica, não trabalho como oncologista mais na prática, tenho somente das fontes dos que me patrocinam para continuar os estudos. Esse dado, se vocês forem ver, é a respeito de gastos em saúde, essa curva ascendente, que trata gastos com quimioterapia, radioterapia e cirurgia, eles são relativamente antigos, à luz do que a gente consegue de conhecimento atual, e foram fornecidos pela nossa cara professora Marina Esgadelha, quando eu comecei a traçar essas discussões. E eles só continuam aumentando. Isso não é novidade para ninguém aqui na sala, então as perspectivas de gastos são grandes. A pergunta é onde que a gente está investindo e não onde a gente está gastando nessa perspectiva. Isso é um ponto de reflexão que a gente sempre tenta trazer para as discussões. Aqui a cadeira acaba não ajudando, mas lá embaixo fala a perspectiva de gastos do bolso, ou seja, out-of-pocket expenditure, gastos do bolso na população brasileira, que perfaz aí, os números de câncer eles não são muito exatos, mas a gente está falando algo de um terço a um quarto do gasto da população brasileira como sendo do bolso. Eu ainda falta publicar, mas eu fiz um levantamento pela OMS de uma publicação na revisão sistemática em out-of-pocket expenditure, e ele perpassa um número muito semelhante, ou seja, a população está empobrecendo, a economia das famílias está sendo quebrada. E a economia ela serve para que a economia das famílias sirva a si. Então, a gente está falando algo muito além do número, a gente está falando sobre o impacto que tem na vida do cidadão e das suas famílias quando alguém adoece. Aqui um pouquinho, vocês podem ver que parece até um pouco sensacionalista, onde está escrito em inglês, que mais das perdas e ganhos com saúde maiores aí, hoje do NHS com novos medicamentos, novas aprovações, mas com incerteza sobre o que os pacientes querem. Parece muito sensacionalista, mas acredite, eu tirei isso aqui do site da London School of Economics. Então, o tema ele é palpitante e ele não é tratado de forma tão sóbria, mesmo entre aqueles versados na área de economia e saúde. Ou seja, isso aqui nos afeta e é difícil a gente poder ignorar isso quando chega especialmente na sociedade, nas nossas famílias, para a gente discutir, e no Brasil não é diferente. O que eu pretendo também colocar é algo que tem alguns colegas que têm um apreço pela ideia de uma pactuação. Porque no Brasil, historicamente, desde que o pai do Chico Buarque escreve a respeito do Raiz do Brasil, ele claramente define que no Brasil a gente não consegue um pacto social coletivo durável, a não ser pela força
de um agente externo que traga potência a esse processo, mas isso também não tem funcionado desde que ele escreveu, acho que foi em 34. E me parece que a gente pensa que a gente tem a mesma perspectiva com relação ao desfecho sobre o que eu quero, o que eu valorizo, mas isso não é bem uma verdade. A gente acha que a gente olha na mesma direção e por isso que é tão importante eventos como esse. O paciente fala em curar, ele chega no consultório e fala, doutora, ele não fala curar, eu quero estar no casamento do meu filho, né? Eu quero comemorar tal data. Ele está dizendo que ele quer viver mais, até aquela data. Então, ele tem algum alvo na cabeça dele. A tradução disso, ele fala, não me deixa sofrer com o tratamento. Ou seja, ele tem receio de toxicidade do tratamento. E isso é tratado nas publicações como toxicidade não limitante. Gente, se eu tenho diarreia 3 vezes por dia, todos os dias, eu não estaria aqui agora, neste momento, falando com vocês. Né? Está muito tenso aqui, né, com a perna mais... Então, o que é toxicidade não limitante? Como é que a gente está descrevendo isso? Ciência. Porque a gente lê e consome. A gente pode repaginar, isso faz parte da discussão. Os traz olham para a relevância estatística. Eu não sei quantos de vocês aqui são oncologistas, o Nelson é oncologista, Antônio de conhecimento, mas os congressos de oncologia é gráfico, P significância, parece um congresso estatístico. Mas qualidade de vida não está na pauta muitas vezes. Ou quando ela fala, não piorou a qualidade de vida, de uma forma muito discreta e não analisa isso a fundo. O oncologista fala de termos que o paciente não domina, sobrevida livre de progressão. Poxa, sobrevivência. Minha mãe é sobrevivente de câncer, um estadio avançado metastático de ovário. Ela voltou na clínica que ela acompanhava, a pessoa falou assim, olha, a senhora não tem direito a fazer o acompanhamento com a nutricionista, porque a senhora é uma sobrevivente. Minha mãe chegou para mim meio tensa, meio em lágrimas. Felipe, eu era uma morrente. Isso mexe com as pessoas, né? E pode parecer piada, mas, no fundo, os nossos termos não alcançam. A gente não está falando a mesma língua. A gente acha que está, mas não está. E medidas de custo-efetividade, impacto orçamentário, mas que muitas vezes nunca encontra aquela discussão de quanto eu estou disposto a pagar e quanto eu quero pagar. Então, onde que a linguagem, até dentro da economia, se alcança. Aqui, desfechos que a gente sempre fala e que foram relegados ao segundo plano. Sobrevida global, qualidade de vida, e que a gente tem substituído por desfechos como resposta parcial completa, né, biomarcadores. Eles são importantes, mas eles estão repaginando, já repaginaram essa discussão, e talvez falte um pouco para a gente de entendimento onde que essa linguagem está realmente alcançando os propósitos que a gente se beneficiou lá atrás, quando o FGI, pelo menos, foi criado, o que se discutia era eficácia e segurança. Mas o que é eficácia sob a luz da ótica, não do paper, mas da sociedade, mais uma vez a ideia do pacto? Pondo um pouquinho de lente para tentar ampliar, eu trago um dado para a gente comentar. Então, desfechos diretos de interesses centrados no paciente, viver mais, viver melhor. A gente chamou de viver melhor de qualidade de vida. Pactuamos aqui um primeiro pacto. E se a gente olhar, perdão, as cadeiras estão na frente, eu vou assumir para vocês que eu vou ler que tem muita informação, é como fazer um slide ruim, né? Mas, tirando isso da frente, vocês veem que tem uma curva que tenta colocar força de associação entre sobrevida de livre progressão e sobrevida global. Olha que termo de oncologista, né? Viver mais versus demorar para progredir do ponto de vista radiológico da doença. Se vocês pegarem residentes em oncologia, boas residências, vou falar de onde eu estava lá no Instituto do Câncer da USP, e de cada 10 oncologistas vocês perguntarem onde que demorar mais para progredir faz o paciente viver melhor, 9 em 10, no mínimo, vão dizer que sim. Porque se demora mais para progredir, eu vou viver melhor. E mostra que essa associação ela não é verdadeira. Então, se vocês analisarem, 26% dos casos, esse efeito é positivo. Demorei mais para progredir, viver melhor, a qualidade de vida é congruente. 67% não tem nenhum efeito, em 7% é detrimental, a qualidade de vida piora. Isso é uma revisão sistemática. Tá? Medicamentos com intenção não curativa nesse caso. Então, se esse paciente não viveu mais e a sobrevida livre de progressão não trouxe isso aqui como correlato, o que a sociedade, esquece o médico, o que a sociedade ofereceu para esse paciente? Ele não viveu mais e nem melhor, em 7% ele veio pior. Então, a educação do colega que está na ponta com a caneta, que é o driver desse processo, que estimula também a judicialização, não por uma maldade, porque ele acredita naquilo, também precisa repaginar a nossa educação nesse processo. Então, desfechos é algo muito importante, tem que ser muito levado a sério, e a gente não repaginou essa discussão, a gente só pega o que é consumido e está aqui discutindo o que está consumido, mas e o que está sendo produzido? Eu coloco para vocês um pouquinho, olhando para a barra, uma iniciativa que a gente tem, chama Common Sense in Oncology. Aqui é um pouquinho de senso
de falta de humildade, pôs a minha foto ali, para dizer que desde que começou a gente está atrás disso aqui. Entre os colegas que se reúnem uma vez por ano no Canadá. Esse aqui é o autor do estudo que fala sobre câncer de colo e exercício físico. Não sei quem acompanhou, que mostrou um ganho de expectativa de vida que se iguala ou não maior do que muito medicamento que a gente dá. Ou seja, se você orientar de forma regular, bem orientado, não é assim, faz o seu exercício, não é prescrição assim, não. Esse paciente vai viver mais e a chance da doença dele voltar é muito mais baixa do que até fazendo quimioterapia. Esse aqui é um deles. Então, a gente está começando a discutir como é que a gente desenha esses estudos e como é que a gente educa de alguma forma. Olha que pretensão, gente. Common sense, como a gente educa, é muita falta de humildade, né? Mas acredite, tem até esse sentido a gente discutir isso. E aqui estão os princípios. Recalibrar a agenda, porque é centrado no paciente. Desfechos de interesse do paciente. Ah, mas eu tenho um desfecho substitutivo. Ele é considerável? É. Mas vamos revisitar onde que ele está nessa agenda. Ele não pode ser o ente central, né? Colocar a qualidade de vida como a melhoria e aumento de sobrevida e o processo de informação guiada, né, de decisão guiada por informação que a gente ainda não conseguiu fazer com os nossos pacientes. Os principais princípios que você pode ver que guiam, está aqui, acesso a cuidado e levando em consideração direitos humanos, benefício da sociedade e interesse do paciente, centrado no paciente, ganhos significativos, não é qualquer ganho. Significativo, e a gente vai discutir um pouquinho a respeito de significância, não estatística, mas clínica comparativa. Fairly pricing, eu não tenho uma tradução muito boa para fairly pricing, justiça, né, alguma coisa nesse tipo. Tem um grupo do OMS, o KIL, só estuda fair price, é uma das coisas mais legais. Ele liga para discutir filosofia, gente. O que é justo? Isso é um ponto de interesse, porque isso também flerta sobre a pactuação da sociedade. Eu discuti o senso de justiça social envolvido. E equidade no acesso central no paciente. Tudo aquilo que parece óbvio, mas que a gente precisa reafirmar e, a partir daí, traçar as diretrizes para avançar e produzir ciência pautado nisso. Aqui, a ASCO, há um tempo atrás, a Sociedade Americana de Oncologia, fez uma publicação que ela mostra o que ela entendia que era significativo, do ponto de vista clínico, como desfecho primário. E você olha lá, ganho significativo de 3 a 4 meses, por exemplo, a câncer de pâncreas, e o hazard ratio, ou seja, mais uma vez aquela sopa de letrinha que médico oncologista adora. Só que isso aqui foi traçado de forma arbitrária. Colocaram os colegas numa sala, falaram, quanto que você acha? 3? E você, 4? E não olha para o horizonte temporal da doença e não é ajustado conforme a evolução dos tratamentos acontecem. Porque o que se fazia há 15 anos atrás não é a perspectiva que um paciente com câncer de pâncreas tem hoje, e tampouco, pâncreas nem tanto, vamos colocar assim, mas pulmão não é. Então, a gente precisa recalibrar essa agenda, não pode ser tão assim. Então, vamos começar a olhar para a ciência dentro desse processo. Bom, e aí eu trago para quem ainda não conhece, alguns já conhecem, uma escala que a Sociedade Europeia de Oncologia, em 2015, fez a primeira publicação. Ela começa a olhar de forma comparativa como é que eu meço significância, clinicamente significante, um tratamento que já existe em comparação com o próximo. Que era o desafio das colegas na Conitec, né? Como é que eu olho comparativamente e meço que isso aqui tem um ganho realmente significativo? O que é isso? E, por meio, acredite, a publicação da parte estatística disso é para Jedis, assim, é uma coisa, acredite, tenebrosa. Mas com um background estatístico muito forte, muito potente, a gente começou a tentar desenhar o que era essa classificação relativa, que o valor dela no terapêutico com relação ao cuidado do câncer ajudava a enquadrar a utilização adequada dos recursos, ou seja, a alocação de recursos é uma coisa importante, porque a gente fala em investir. Investir o dinheiro não é elástico, né? A gente não imprime dinheiro assim, não deveria, né? A história já mostrou, então a gente precisa alocar recurso. E como é que eu discuto a alocação de recursos baseado nisso? E onde que os seus critérios são revistos regularmente? Eu já antecipo que nós tivemos a versão 1.1 2 anos depois, e este ano nós publicamos a versão 2.0. Porque todo ano a gente se reúne em Lugano, olha que chique para a Clarice, se reunir em Lugano, para fazer uma discussão a respeito de como é que a gente pode olhar desde cauda de curva até trazer pacientes para as discussões. Essas são as principais premissas que eu trago para vocês. A cura tem precedência sobre o adiamento da morte. O nome disso? Cura sobre vida global, cura, os dois termos, aqui a gente não está falando sobre vida global, a gente está falando de cura, sobre o retardar o processo de morte. Parece óbvio, mas precisa estar lá na pontuação, então pontuo mais. Segundo, endpoints diretos, desfechos diretos, como sobrevivência e qualidade de vida, tem precedência sobre substituto, mas isso está escrito. É uma sociedade que se juntou e coloca um statement. Isso tem um poder enorme educacional e de dizer o que a gente começa a pactuar. Sobrevida livre de doença em doenças curativas, o substituto mais válido do que
sobrevida de progressão e doenças não curativas. Ou seja, se eu tenho esse desfecho, o processo curativo ganha seu processo não curativo. Interpretação das evidências do desfecho de derivados e resultados substitutos, como PFS e razão de risco, pode ser influenciada por dados de resultados secundários. Os dados da cauda da curva, esses dados são muito esquisitos, né? Cauda da curva, antigamente só tinha uma queda, assim, pluf, o paciente falecia. Com imunoterapia, você começa a ter uma parte mais flat. E a gente começa a discutir o que é cauda da curva. Tem muita gente que bate o olho e fala, isso aqui parece uma cauda, mas não é. Tem uma definição estatística para dizer isso. Mas uma vez que estatisticamente você considera essa cauda de curva, você pode indicar um ganho importante para uma minoria de pacientes. Onde que isso aqui foi usado? Melanoma. Imunoterapia para melanoma foi a única imunoterapia que a OMS foi lá, na lista de medicamentos essenciais, falou, isso aqui você precisa bancar. Com todo o impacto de custo que pudesse ter no mundo, eles falaram, isso aqui precisa bancar. Porque não existe nada precedente parecido com aquilo, o volume de pacientes com melanoma relativamente baixo proporcionalmente à população, e o benefício é ter gente curada quando potencialmente em menos de um ano todo mundo teria falecido. É mudança de perspectiva, é investimento nas pessoas. Isso aqui a sociedade pactuou, que a despeito de ser ou não custo efetivo, isso aqui deveria estar lá. Então, isso é importante a gente começar a pensar. E os dados aqui, né, com relação aos estudos randomizados, têm maior valor do que os estudos de braço único. Os principais termos para a gente definir aqui, para a gente levar em consideração, lembra que eu falei que era comparativo? Um deles é prognóstico da condição. Gente, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar parado falando. Tá? Vocês vão ver eu pôr uma mão no bolso às vezes, eu detesto ficar parado e ficar apontando para cá. Vocês me perdoem. Sobrevida livre a longo prazo, razão de risco vem como segundo ponto de correlação. Sobrevivência global livre de progressão, qualidade de vida e toxicidade. Ou seja, todos esses termos ela começa a elaborar para essa pontuação com a pontuação composta. A partir daí, a gente traça um score, que é de 1 a 5 para doença não curativa, A, B e C para doença curativa, 4 e 5 é impactante clinicamente. Eu vou repetir, impactante clinicamente. Significa que a magnitude comparada àquele estudo prévio, ela realmente tem um benefício para o paciente. Porque as pessoas falam, Felipe, e o 3? O 3 não é impactante. Ah, mas eu quero negociar. Pode negociar o 3. Mas de alto impacto, não é 3. Isso é importante, porque tem muita medicação que cai aqui. Né? E não está dizendo que é ruim, que não deva cobrir. Está dizendo que você precisa discutir melhor a alocação do teu recurso. É sobre isso. E sobre oferecer mais valor para a sociedade. Então, a gente está vendo sobrevida global, sobrevida de progressão como os maiores pontos, e você adiciona um fator de correção, que é toxicidade e qualidade de vida. Olha que interessante. Então, aquilo que a gente está dizendo lá atrás, que os estudos não valorizavam a qualidade de vida e toxicidade, eles entram nessa pontuação. Então, você quer ganhar mais ponto para discutir o seu processo depois de compartilhamento de risco, custo, me oferece mais. Então, você começa a fazer o quê? Pressionar para que os estudos comecem a incorporar essa dimensão. E não é à toa que eu falei sobre qualidade de vida. Ó. Pensando aqui, tentando puxar os pontos da discussão. Então, a hora que você traz isso, você incorpora um valor para a negociação, para a discussão, em que você atestou, pactou. Isso aqui eu não abro mão. Tá? Para a intenção curativa, a nova versão, ela não considerava a toxicidade, ou perda de qualidade de vida, ou não ganho de qualidade de vida, como um problema, que aqui você acaba a intenção não curativa acessando. O que isso significa? Que a gente agora traz anotações para que, ainda que o médico coloque lá a pontuação e faça a discussão, não perca de vista que nessa discussão ele precisa olhar, e quem for a fonte pagador, ou enfim, precisa olhar que toxicidade pode ser um problema, especialmente, vou dar um exemplo, imunoterapia a longo prazo. Então, toxicidade a longo prazo importa. Aqui eles falam, a gente fala toxicidade which bothers the patient, ou seja, que incomoda o paciente. Isso é interessante. Então, toxicidade, como que é perfil adequado de toxicidade, algumas coisas assim, incomoda o paciente a longo prazo, então isso tem que estar lá. Então, a gente começa a passar a vista nesses processos. Eu não vou entrar no mérito de cada um, acho que depois eu deixo a referência para vocês, mas são 6 formulários que a gente pode avaliar. Já tem os scorecards prontos no site, mas não, eu quero eu mesmo revisitar. Absolutamente possível. Então está aqui. E eles, olhem que interessante, eu só vou frisar o terceiro ponto, que é olhar para a sobrevida global com tratamento padrão menor que 1 ano, de 1 a 2 anos, e mais que 2 anos. Por que isso aqui é relevante? Porque lembra que eu falei que eficácia comparativa? Eu não posso pegar um comparador que é um tratamento padrão, que tem menos de 1 ano de sobrevida, e usar a mesma métrica para aquele que o paciente já vive mais de 2 anos. Até porque, estatisticamente, você não consegue fazer essas correlações. Então, a gente começa a metrificar e trazer mais substância para essa discussão.
e deixa de ser aquele one size fits all. Aqui, só para reforçar que curativo é A e B, e aqui só um senso, um gostinho de que o que olha nesse formulário. Então, mais de 5% de aumento na sobrevida, mais de 3 anos de follow-up, ou seja, você precisa de dado maduro. O que mudou da versão 2.0 para a anterior é que a gente atribuiu uma faixa específica de madureza de 3 anos. E agora a gente começa a olhar... Opa, falhou? Ah, não falhou não. De que, até para isso, dependendo da doença, você vai ter um tempo de madureza que ou o estudo define ou você começa a olhar nesse horizonte temporal. A gente usava muito isso na OMS. Se vocês pegarem a lista de medicamentos essenciais, está lá pelo menos 5 anos de madureza do resultado, porque isso ainda tem um tempo de acompanhamento dos pacientes. Então, quando a gente olha para contexto, veja que aqui eu pego olaparib, que é uma medicação que vocês recentemente viram uma discussão sobre adoção ou não, incorporação ou não. Isso aqui, se você olha olaparib sob o contexto de câncer de mama, é score 4 para não curativo e A para intenção curativa. Olha que interessante. Opa, então para mama faz sentido, alto valor. E se você clicar ali, tem todos os estudos, tem a terapia indicativa comparativa, a toxicidade, tem todos os dados, mas de forma muito fácil, você entra no site e você já acha. Por que é legal? Isso é um congresso que tem auditoria em saúde. Auditores, olha, fácil. Entrou no site, clicou, olhou, ajuda a perceber. Só que se você traz depois e amplia esse dado, ele traz todos os desfechos comparativos de forma muito intuitiva, fácil de visualizar, e coloca o score final com ajuste para a toxicidade. E vocês podem ver que ali, o ajuste para a toxicidade, você pode ter um acréscimo de 1. Melhoria de qualidade de vida. Então, ele reforça esse ponto. Ajuda a educar a sociedade. Eu digo que qualidade de vida é importante. Eu mostro, é um statement. E aí, a gente começa a fazer essas expressões gráficas para mostrar que o ajuste ajuda a pensar. Quando você atualiza o dado, após de 2019 para 2022, eu estou falando agora do câncer de pâncreas. Quando saiu o olaparib para câncer de pâncreas, eu fiquei muito incomodado. Tem dias que a gente está mais chato na vida, né? Eu peguei a madrugada, comecei a escrever, e mandei para um grande amigo que chama Bichal Guiawali, que é uma das pessoas que mais publica na área. O Bichal me respondeu, ele é muito ativo, ele só falou assim, Felipe, acho que você está nervoso, guarda o seu texto, não vou mandar para o editorial, não. Eu falei, tá bom, alguém com bom senso nessa história, né? Mas se vocês forem perceber, a hora que a gente começa a olhar, com a atualização, ele era um score 2. E existiu, eu vou colocar aqui pontualmente, uma decisão em que você foi colocado a percepção de que o judiciário solicitou uma avaliação para incorporação de oferecer olaparib para aquele paciente. É uma publicação do New England, pô. O estudo é positivo. Como é que o médico se comporta? Eu vou oferecer. Mas, gente, o grau 2 ele é muito baixo de benefício. E se esse paciente tiver uma toxicidade relevante, tem num cenário que ele está muito empobrecido do ponto de vista de status, de performance, não é o paciente que você tem que oferecer. Então, a gente começa a traduzir um pouquinho, ajudar a traduzir, porque a força da pressão do editorial de uma revista ela é muito impactante. Então, a gente está colocando mais uma vez como você pode guiar, ajudar, né, não só quem está auditando, mas quem está prescrevendo, o paciente que está olhando. Então, isso aqui é uma ferramenta que pode ajudar no processo. Ela não é definitiva, mas ela ajuda a perceber esses processos. Aqui, mais uma vez, uma aula de como fazer um slide ruim, acreditem, é só o processo que a gente revisita a qualidade de vida. Juntou um grupo chamado CISAQOL, do EORTC, essas siglas, sopas de letrinhas, né, o grupo europeu que estuda a qualidade de vida, e foi revisitado, fiz parte desse grupo, como é que a gente olhar a qualidade de vida, do ponto de vista da descrição do artigo científico. Muitos artigos não descreviam qualidade de vida como um desfecho secundário. Era tudo análise pós, não planejada. Ué, tem valor? Tem. Mas se eu digo que é um impacto, é um desfecho tão importante, eu não posso fazer isso. É eu chamar para namorar e não levar para jantar. Né? Tá, alguma coisa não está batendo, né, Valério? Porque liga domingo à noite, né? Não está batendo. Né? Então, é importante, mas é um desfecho peronomútil. Outra coisa, você colocava que qualidade de vida ela precisava ser analisada por um instrumento validado. Muitas vezes não era. Você começa a definir que você precisa ser replicável do ponto de vista de escala, que a dimensão global de qualidade de vida precisava ser positiva para você começar a dar nota. E o que eu estou falando que pode parecer óbvio é letramento em analisar a qualidade de vida. Se vocês chamarem 10 oncologistas, segundo desafio, eu duvido, vou puxar a barra mais para baixo, que 7
mais que 7, mais que 3 consigam ter essa visão de como é que se analisa um paper de qualidade de vida. A gente não é treinado porque não está lá a publicação. Então, mais uma vez, a gente começou a definir na literatura como é que isso podia se comportar. Deixa eu passar logo, porque eu estou me excedendo muito no tempo. Como é que está meu tempo? Deixa eu avançar aqui. Então, falando sobre prática diária, cuidado do paciente. Isso aqui é uma experiência da Universidade de Viena, a doutora Bárbara. Cadê a nossa colega que fala bem pra caramba o sobrenome? Perdi, ela não está aqui agora. Ela não está aqui, ela fala meu sobrenome, né? Melhor do que eu sei pronunciar, né? Goldete. Ela fez a escala do MCBS para doenças hematológicas. Mas ela falou assim, como é que isso aqui se comporta no meu hospital? Então, ela começou a analisar, no própria instituição, o quanto que isso podia implicar na mudança de comportamento de quem está com a caneta na mão. Porque, poxa, a maioria tem muitos auditores aqui, ou gente que participa da área. Esse é um driver importante. Então, a gente culpabiliza o processo, a gente fulaniza o processo. E tudo que a gente não precisa mais na sociedade, para aquele tema que a gente discutiu aqui, que é pactuar. Se a gente quer pactuar, não dá para fulanizar. Tem um livro que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, uma coisa assim. Vocês já viram falar? Parece autoajuda, né? Eu fiquei curioso para ler. Falei, será que eu vou ler isso aí? E eles falam que a pior coisa que você pode fazer é culpar o outro. Você não vai conseguir, ele não vai se sentir culpado, ele vai te detestar, você só vai ter o contrário. Eu espero fazer mais amigos depois desse livro, que eu achei que eu estava precisando. Mas, por hora, foi o que eu aprendi. Do ponto de vista de guidelines, a própria Sociedade Europeia de Oncologia já incorporou. Então, você não olha só o nível de evidência. Agora, você diz qual é a força de benefício que tem com aquela nova medicação. Olha que interessante. Então, a gente está repaginando a prática. E do ponto de vista de reposicionamento, eu volto a trazer o Common Sense in Oncology, e foi publicado, eu não fiz parte dessa publicação, princípios para desenho, análise e relatar os estudos de fase 3. Gente, vocês vão ver muita coisa aí que parece óbvio, mas não é. Um número não desprezível de estudos, o braço controle não é o padrão quando ele é escolhido. Não desprezível. Eu não tenho de cabeça aqui o percentil, mas não desprezível. Então, precisa ser dito que o primeiro endpoint a ser olhado é a sobrevida global ou um desfecho validado, que as medidas de benefício deveriam ser formalizadas, mas que a diferença entre grupos deveria ser a proporção deles também pré-especificada no tempo, que a qualidade de vida relacionada deveria ser pelo menos um desfecho secundário, e que a toxicidade deveria ser descrita objetivamente, olha só, sem subjetividade de linguagem, diminuindo a importância da toxicidade. Felipe, mas por que uma revista igual a Lancet faz uma publicação dessa? Porque a Lancet tem um impacto de dizer assim, você está fazendo algo que não bate, não é mais isso que a gente entende que é relevante. Então, você começa a publicar em editorial, e a Lancet se comprometeu conosco nessa linha. Então, o David Collingridge está conosco nessa jornada de tentar repaginar essa discussão. Então, se vocês verem, um ponto importante, censura, para quem gosta de estatística, né, você começa a perder os pacientes e você começa a olhar para a censura e ninguém consegue nem entender o que é censura, né? Quanto mais, o quanto que isso é relevante. A gente começa a descrever que isso aqui sim é importante, você coloca na pauta e começa a dizer que ele tem que ser detalhado, que tem que ter análise de sensibilidade para poder olhar os desfechos e efeitos que tem quando você começa a censurar o paciente, porque senão isso é levado de qualquer jeito. Então, pode parecer besteira, mas a gente começa a revisitar isso. E aí um colega chamado Omar, eu não lembro de que país exatamente, acho que ele é da Nigéria, não me falha a memória, ele fez essa publicação muito interessante, que ele pegou 50 estudos randomizados e que viu que só 36 desses 50 justificavam o braço controle. Olha que interessante, eu não justifico, eu escolhi. 25 de 50, metade justificaram o desfecho primário. Eu disse por que eu escolhi aquilo. E 18 incluíram qualidade como desfecho secundário, ou seja, 36%. É importante, mas eu não levo para jantar. Né? Apenas 2 ensaios, 2 abordaram estratégias para limitar a censura e o abandono dos pacientes, e que dos pacientes censurados, aí, a gente teve com o Kaplan-Meier apenas 21 de 50, e a análise de sensibilidade para determinar os potenciais efeitos da censura foi limitada a apenas 5 ensaios. Ou seja, eu começo a censurar o paciente, e estatisticamente eu não descrevo porquê, eu não dou a menor satisfação e digo que o resultado é aquele. Está faltando alguma coisa aqui. Bom, do ponto de vista do ESMA-MCBS, isso aqui é uma análise antiga, mas que eu acho que vale a pena trazer, em que mostra que das drogas aprovadas pelo FDA no intervalo 2015 e 2016, 10% só eram score 4 e 5. 10%. Porque a gente usa o FDA como grande referência. O FDA é a Anvisa, né?
A Conitec, as pessoas fazem comparativos que nem cabem, às vezes, na discussão, né? Misturar alho com bugalho, e usa o volume de aprovação como grande diferencial da FDA, como se aqui fosse uma medida de valor social. Não é. Não é por aí. E ninguém está dizendo que não tem que ser célere, que não tem que ter o volume. Não vamos jogar uma coisa para um lado, não fazer uma coisa por outro. Quiprocó, né? Mas é importante a gente olhar para isso. Então, qual é a métrica que a gente usa? A gente tem que se guiar só pelo volume de aprovação da FDA para dizer, agora eu estou indo bem? Não muito. Acho que a gente precisa revisitar o que a gente está olhando. E aqui, vocês olharem para os trials randomizados, 2011 a 2015, 50% deles só, o braço experimental era superior ao braço comparador, 31% deles tinham benefício, na época, e de 61% dos com intenção curativa e 22% só com intenção curativa. Então, está faltando mais para a gente repaginar a ciência, o que a gente está produzindo, a gente precisa recalibrar. Por último, e concluindo aqui, estou quase encerrando o tempo, essa é uma publicação do Panos, é um dos colegas da London School of Economics, quantos de vocês não sei conhecem, mas a gente analisou 360 submissões para 6 agências, 5 países. Está aqui, França, Escócia, Canadá, Inglaterra, Austrália, 6 agências que todo mundo respeita. Né? Não sei se todo mundo, mas boa parte, imagino que respeite. De 2011 a 2020. E olha só que interessante, alto score, de 4 a 5, tinha maior chance de aprovação e decisão mais rápida para essa agência. Hoje tem 16 agências que adaptaram. Tá? Falo, Felipe, como você tem usando mais ou menos 16 agências? E se vocês pegarem isso de medicamentos essenciais do OMS, eu fiz parte de 2 ou 3 processos de submissão, a gente usava como pré-seleção para fazer o processo depois. Então, ele não substitui a análise pormenorizada, mas ele é um guia para você dizer onde você prioriza. E se você olhar aqui, tinha maior correlação com relação à aprovação e à decisão mais rápida, nesses países. Acordos de risco, financiamento especial reduziam o tempo decisório. Autorizações aceleradas tinham maior demora devido a incertezas. E você tinha um forte aumento na chance de aprovação em doenças que você tinha ali uma unmet need, como se fosse um apelo. Então, a unmet need, a gente acelera esse processo. A diferença existe significativa entre esses países, não é todo homogêneo, mas a França e a Escócia mais favoráveis, o Quebec aí na Austrália sendo mais restritivos. Aqui só para vocês terem uma expressão visual do que eu estou falando, lá, acredite se a cadeira deixar, vocês podem ver que MCBS 4 é aquele cor de abóbora, e um pouquinho acima, que é aquele V de água, é o 5, perdão. Então, a gente tem 62% quando você tem uma aprovação que ela é na lista diretas, sem constraints. Com constraints, você tem uma correlação também importante entre o que é alto score para aprovação. E na lista de não aprovados, vocês veem que poucas vezes você não aprovava a medicação que era alto impacto. Aqui, para ilustrar, sempre que eu ponho essa foto, alguém bate uma foto e manda para ela, ela me liga depois. Quando eu comecei a me encantar com essa história, eu a chamei numa chamada de vídeo, vocês veem que eu tinha mais cabelo, né? Estava melhor ali, e ela estava sorrindo para mim. Puxa, arrumei o sorriso dela, né? A professora doutora Maria Inês Gadelha falou, Felipe, então você vem fazer essa apresentação aqui para a gente, a gente vai fazer uma sessão especial e a gente vai discutir um treinamento para a equipe. Na época, a gente chegou a fazer esse treinamento, por circunstâncias, isso não avançou muito. No governo atual, fiz uma aproximação igualmente com a Anvisa, com o time do Ministério. Vamos ver se sai. A gente está aí na torcida. Teve uma restrição de orçamento, talvez fique para o ano que vem. Mas isso é interessante para dizer assim, as agências têm se interessado e talvez esse seja um cenário para a gente repensar no Brasil. E ele não substitui, ele pontualmente, depois tem uma setinha, ele entra num cenário que você pode repactuar em que você não deixa de fazer as suas análises econômicas, a sua análise de eficiência, viabilidade. Ele entra como mais um elemento para ajudar a qualificar essa discussão e as agências têm se mostrado interessadas. Mais uma vez, a questão de qualidade de vida, a gente tem um questionário muito específico, para quem tiver interesse, acho que é bacana olhar, que mostra quais elementos a gente precisa ter para dizer que aquele paper que fala de qualidade de vida, aquele desfecho pode ser considerado ou não. Ele é tão baixa qualidade a forma como ele está descrito que não pode usar esse desfecho como uma percepção. Aqui, aula 3 de como fazer um slide ruim, acreditem, perspectiva da indústria, organização não governamentais e reguladores com relação a desfechos, desde eficácia de tratamento até eficácia, tempo para melhoria, tempo para piora da condição clínica. Então, pega aqueles desfechos que são reportados pelos pacientes e olha quanto é que um considera importante, menos importante, e coloca e dá pontuação. É só porque dizem que no final da apresentação a gente precisa fazer um looping com o começo. Então, isso aqui é um looping para mostrar que as 3, estou concluindo, elas não
olham na mesma direção que onde eu falei lá atrás. Existe uma incongruência, e talvez a gente precise ter esses momentos para depois ter a discussão qualificada com pessoas do gabarito de vocês, para pensar como é que a gente faz para pactuar, não só o que a gente quer, mas se a gente está olhando na mesma direção e com a mesma lente, porque senão a gente não pactua. Aqui, só para citar a questão da OMS, né, como é que isso era utilizado lá, que está formalmente descrito, ainda fala do trastuzumab, alguns países que já têm utilizado a adaptação ou não dessa escala, e a questão do CSO. O CSO também a gente está discutindo a aproximação com agências. E, por último, eu concluo mostrando uma aplicabilidade bem prática, bem pragmática. No Cazaquistão, encomendou a OMS revisitar o seu pacote de benefícios. Tá? Porque eu fico muito desconfortável, pode parecer que não, eu estou falando de droga. Eu não gosto de falar de droga, tá, gente? Eu gosto de falar de pacote de benefícios, porque o paciente curativo tem cirurgia, tem radioterapia, tem todo um arcabouço que, às vezes, a gente, como é que a gente pactua se a gente olha para a medicação? Óbvio que essa discussão precisa acontecer, mas, enfim. E eles revisitaram, a gente revisitou desde o processo de manufaturar, toda a cadeia de valor do medicamento, né? Manufaturar, pré-seleção, reembolso, procura, oferta, e os guidelines para tentar alinhar a cadeia de valor. Com isso aqui, o resultado foi que novos agentes foram incorporados, você teve uma economia bem importante da ordem de 50%, que você fez a discussão que quase nunca faz, que é desincorporar, né? A gente, lá, o país fez essa decisão e incorporou novos medicamentos, incluindo drogas que a gente chama de drogas-alvo, né, terapêuticas mais modernas, porque realocou recursos para isso. Do contrário, eu só amplifico, não é isso? O gasto e não discuto investimento para a sociedade, que é isso que foi feito. E eu tive a oportunidade de fazer isso na Ucrânia, quando eu fui chamado para lá, a colega anunciou aqui no Alfa meio, né, para chamar a atenção. E uma das coisas que eu fui chamado foi justamente isso. A Ucrânia estava sem recurso, falaram, Felipe, a gente precisa que compre medicamento para 6 meses, vem para cá. Foi muito legal, a gente foi parar lá na Polônia, cruzou a fronteira e tal. E nas discussões a gente chamou os especialistas, chamou os colegas oncologistas, radio-oncologistas, para discutir essa questão da pactuação. A gente pegou uma lista enorme, que nesses processos, gente, todo mundo quer pôr, acha que vai chegar dinheiro de monte externo, né? Então, pôs de tudo o que queria. E a gente olhou para a lista de medicamentos essenciais, uma segunda camada que olha para ESMO MCBS, uma terceira camada que é factibilidade de manejar a toxicidade, fazer aquele diagnóstico naquele momento, pactuamos e conseguimos comprar medicamentos para 6 meses a um expense de 45 milhões de dólares que a gente conseguiu na época captar. Então, desde para sistemas que têm disrupção aguda, até um momento que a gente possa revisitar como é que a gente quer discutir na sociedade o valor do que a gente quer oferecer, podem essas estratégias terem aí o seu benefício. Aqui a foto com o pessoal da Sociedade Brasileira de Oncologia. Quem tiver interesse, esse ano a gente vai fazer um workshop, uma oficina só de CSO, a gente vai trazer o Chris Bus para cá, em novembro. Tá? Isso aqui é treinamento para o pessoal que está lá na ponta, tomando decisão, que está tomando decisão. Né? Aqui o pessoal do Canadá, lá do Common Sense Oncology, lá na beira do lago, o Bichal Gawari, que me convenceu a não escrever aquele artigo que eu ia mandar para o New England, provavelmente não ia sair. E aqui o treinamento para o time da Conitec, porque eu acho que essa é a ideia, trazer diversos atores, dialogar com esses atores, entender como é que a gente amplifica essa discussão baseada no que vocês têm de bojo, de conhecimento, para que ela possa aí ser um guia e mais qualificado para a gente avançar, e que dentro da discussão de Global Oncology não tem muito I, é mais para we. Eu agradeço a oportunidade de poder estar de volta ao Brasil, de poder falar com vocês e de ter o convite para falar de pessoas que eu admiro muito e que eu compartilho hoje a possibilidade da gente dividir essas figurinhas. Obrigado. A ABEA já agradece ao Dr. Felipe Roitberg e já solicito que ele retorne, porque ele é de uma extrema gentileza, como as senhoras e os senhores já puderam perceber, e ele já antecipa muito rápido. Então, Dr. Felipe, por favor, é uma forma de ratificar os agradecimentos da ABEA e também já agradecer, porque o Dr. Felipe trouxe aqui, nessa preocupação com a acessibilidade e essa sensibilidade dele, e para eu não ficar aqui na frente das senhoras e dos senhores, por favor. Ele já trouxe a audiodescrição,
não é? Um recurso de acessibilidade extremamente relevante e para o qual os nossos convidados e convidadas também se sintam à vontade para fazer isso, fortalecendo esses vínculos com os congressistas que nos acompanham virtualmente e que, porventura, sejam portadores de alguma deficiência. Então, muito obrigada ao Dr. Felipe Rothberg. Opa! Eu queria dizer para vocês, gente, que no meu discurso de mais tarde, eu vou falar para vocês da importância de eu trazer essas pessoas que eu escuto nos lugares onde eu sou convidada. Porque eu acho que isso não pode ficar para poucas pessoas. Tem que chegar a 2.600 pessoas online que nós temos hoje e a vocês que estão presenciais aqui. Pessoas como ele, Dr. Neil, que vai falar dos Estados Unidos, tem que ser ouvido por todos os profissionais de saúde para cada um fazer a sua parte na ponta onde estiverem. Obrigada, viu? Agora, eu até paquerei com ele, mas ele é muito novo.